Enquanto você assiste a esse vídeo, alguém no Brasil está descobrindo que tem o açúcar no sangue alterado e, muito provavelmente, vai sair do consultório com uma orientação vaga: mudar a alimentação, evitar açúcar, comer melhor, mas sem entender de verdade o que isso significa na prática, principalmente quando o assunto é fruta, porque é exatamente aqui que nasce uma das maiores confusões da nutrição moderna. Frutas fazem bem ou fazem mal para quem tem diabetes? E essa dúvida silenciosa pode estar prejudicando o seu controle glicêmico agora mesmo. Eu já ouvi de tudo. Pessoas dizendo que existem frutas que eliminam o açúcar do sangue como se fossem uma espécie de cura natural, e outras afirmando que diabético não pode comer fruta nenhuma. E a verdade é que as duas ideias estão erradas, completamente erradas. E hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você consome frutas, para que você consiga fazer escolhas inteligentes a partir de agora. Eu sou a doutora Elisa Benevides e ao longo dos anos, acompanhando pacientes, eu percebi um padrão que se repete constantemente. A maioria das pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes não sofre apenas pela condição, sofre principalmente pela falta de informação correta, sofre por medo, por restrição exagerada, ou pior, por acreditar em orientações incompletas que acabam piorando o quadro. Nos próximos minutos, você vai descobrir 10 frutas que podem ajudar no controle do açúcar no sangue e 5 que exigem muito mais atenção. E além disso, eu vou te explicar 2 conceitos simples, mas extremamente poderosos, que quase ninguém explica direito, mas que podem mudar completamente a forma como você enxerga a alimentação. E fica comigo até o final, porque a fruta número 1 da lista costuma surpreender até pessoas que já tentaram de tudo para controlar a glicose. Mas antes de avançarmos, eu preciso te fazer uma pergunta importante. Você tem ideia de quantas pessoas vivem hoje com diabetes ou pré-diabetes sem sequer saber disso? Milhões de brasileiros convivem com níveis elevados de glicose todos os dias, sem diagnóstico, e isso significa que o corpo está sendo afetado de forma silenciosa, prejudicando vasos sanguíneos, rins, visão e coração, sem que a pessoa perceba. E mesmo quem já recebeu o diagnóstico, muitas vezes continua com dificuldade de controle, simplesmente porque não entendeu como a alimentação realmente funciona. Então, antes de falarmos das frutas, você precisa entender 2 conceitos que vão servir como base para tudo o que vem a seguir. O primeiro é o índice glicêmico. Pense assim: quando você consome uma fruta, o açúcar dela entra na sua corrente sanguínea. Mas o que realmente importa não é só a quantidade de açúcar, é a velocidade com que ele entra. Imagine 2 cenários. Em um, o açúcar entra de forma lenta e gradual. No outro, ele entra de forma rápida e intensa, como uma explosão. Quando essa entrada é rápida, o corpo precisa reagir com urgência, liberando grandes quantidades de insulina, e isso gera picos de glicose seguidos de quedas bruscas, cansaço e mais fome. O segundo conceito é a carga glicêmica, e esse é ainda mais importante, porque não basta saber a velocidade, você precisa entender a quantidade total de açúcar que está sendo consumida. Uma fruta pode até ter uma absorção mais rápida, mas se a quantidade for pequena, o impacto pode ser controlado, e o contrário também acontece. Por isso, o segredo está na combinação desses 2 fatores. Agora sim, entendendo isso, tudo começa a fazer sentido. Vamos começar pelas frutas que podem ser grandes aliadas no controle da glicose. Na 10ª posição está a pera, uma fruta doce, mas surpreendentemente segura, rica em fibras que ajudam a retardar a absorção do açúcar e promovem uma liberação mais equilibrada no organismo. Essas fibras funcionam como uma espécie de barreira natural que impede que o açúcar entre de uma vez na corrente sanguínea. Na 9ª posição, a maçã, especialmente quando consumida com casca, porque é na casca que está a pectina, uma fibra poderosa que, além de ajudar no controle da glicose, também contribui para a saúde cardiovascular, algo essencial para quem precisa cuidar do metabolismo. Na 8ª posição, o morango, com baixo impacto glicêmico e rico em antioxidantes que ajudam o corpo a responder melhor à insulina.
o que significa que o organismo passa a utilizar o açúcar de forma mais eficiente. Na sétima posição, o abacate, uma fruta completamente diferente das outras, praticamente sem impacto glicêmico e rica em gorduras boas que ajudam a desacelerar a digestão e manter os níveis de glicose estáveis por mais tempo. Na sexta posição, o kiwi, que além de ter um impacto controlado na glicose, também traz benefícios importantes para a digestão e para o equilíbrio metabólico como um todo. Na quinta posição, a ameixa, que contribui para o funcionamento intestinal e, quando consumida com moderação, não provoca grandes variações no açúcar do sangue. Na quarta posição, o pêssego, uma opção doce e equilibrada que pode fazer parte da rotina alimentar sem comprometer o controle glicêmico. Na terceira posição, a laranja, mas aqui existe um detalhe crucial. Ela precisa ser consumida inteira, com o bagaço, porque é exatamente ali que estão as fibras que fazem toda a diferença. Quando você transforma a laranja em suco, você remove essa proteção e concentra o açúcar, mudando completamente o efeito no organismo. Na segunda posição, o mirtilo, conhecido por seu efeito positivo na sensibilidade à insulina e na proteção do sistema cardiovascular. E na primeira posição, uma fruta que muitas pessoas subestimam, a goiaba, extremamente rica em fibras e com excelente resposta no controle da glicose, sendo uma das melhores escolhas para quem busca equilíbrio. Agora nós entramos na zona de atenção, porque algumas frutas, apesar de naturais, podem elevar o açúcar no sangue de forma significativa, dependendo da quantidade e da forma de consumo. Na quinta posição das que exigem cuidado está a banana muito madura, porque conforme ela amadurece, o amido se transforma em açúcar livre, o que facilita uma absorção mais rápida e aumenta o pico glicêmico. Na quarta posição, a uva, pequena mas altamente concentrada em açúcar e muito fácil de consumir em excesso sem perceber. Na terceira posição, a manga, que apesar de nutritiva, possui uma carga glicêmica elevada e precisa ser consumida com moderação. Na segunda posição, o abacaxi, que tem digestão rápida e menor quantidade de fibras em relação ao açúcar presente. E na primeira posição, um dos maiores erros alimentares quando falamos de glicose, os sucos de fruta, porque ao retirar as fibras você transforma a fruta em uma fonte de açúcar de rápida absorção, quase como uma bebida açucarada comum. E aqui existe um ponto que poucas pessoas percebem. Não é apenas o alimento que importa, mas o comportamento ao consumir esse alimento. Porque você pode até escolher uma fruta adequada, mas se consumir em excesso, o efeito pode ser completamente diferente. Por isso, o mais importante não é decorar uma lista, mas entender como seu corpo responde, entender o equilíbrio entre quantidade, qualidade e contexto. A partir de agora, você pode construir escolhas mais conscientes, priorizando frutas com maior teor de fibras, consumindo sempre que possível na forma natural e evitando versões processadas ou em forma de suco. E, se possível, observe como seu corpo reage, porque essa consciência é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver. Lembre-se sempre de buscar orientação profissional antes de fazer mudanças mais profundas na alimentação, principalmente se você já faz uso de medicamentos. E, acima de tudo, entenda isso. Controlar a glicose não precisa ser um processo baseado em medo ou restrição extrema. Pode ser um caminho estratégico, equilibrado e até prazeroso quando você tem a informação certa. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa entender melhor como cuidar da saúde através da alimentação, porque muitas vezes uma informação simples pode evitar anos de complicações silenciosas. E me conta, qual dessas frutas faz parte do seu dia a dia? Porque a mudança começa exatamente nas pequenas escolhas que você faz todos os dias.